Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos os irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por tudo. Estamos aqui mais um dia na presença de Deus para o adorá-lo, o servi-lo, o engrandecer, tá certo? Começando mais um vídeo do canal Palavra Plena, e hoje nós temos como objetivo falar sobre o presbitério. É um cargo, é uma função muito importante na era da igreja primitiva, tá certo? Você que está aí não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que quando a gente possa colocar vídeos aqui você possa ser abençoado com a palavra de Deus, tá certo? Dá seu like, compartilha e vamos junto aprender desta palavra gloriosa que é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, livro de Atos dos Apóstolos, o livro a qual o Dr. Lucas escreve, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos aprender sobre os presbíteros, tá certo? Dá o like, se inscreve no canal, compartilha para que a informação possa chegar a muitas e muitas pessoas. Capítulo 20, versículo 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis que foi que me conduzi entre vós. Vós sabeis como foi que me conduzi entre vós. Paulo está dizendo, vocês sabem da forma que eu me conduzi diante de vocês. Em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando-vos de anunciar coisas proveitosas e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, e testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, eu nunca deixei de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês sabem que eu servi ao Senhor com humildade, com lágrimas, e também passei por muitas provações. E Paulo estava dizendo aos presbíteros que estavam ali fazendo o trabalho do Senhor, mesmo que vocês caiam em cilada, mesmo que vocês sofram as provações, as ciladas do judeu, continue fazendo o trabalho do Senhor. O presbítero eram os homens que eram escolhidos naquela época, para conduzir os trabalhos quando os apóstolos não estavam. Eles assim faziam a celebração, os batismos, a Santa Ceia, e aqui não tinha ainda o templo, a casa de oração, que é o templo, a igreja, que nós chamamos nos dias de hoje. Então, o templo não era construído. Então, naquele período, quando alguém se convertia, era de casa em casa com os irmãos. E quando os apóstolos estavam em outras regiões, em outros lugares, os presbíteros foram instituídos para fazer a regência do culto, da adoração a Deus, e também as cerimônias e também as convenções, porque quando eles pegavam, pessoas eram convertidos, e eles faziam essas convenções, apresentavam diante de Deus o povo que era apresentado ali, se arrependendo dos seus pecados, e eles faziam esse trabalho para o Senhor. Lembrando que o presbítero, naquele tempo, sempre eram homens maduros, homens já conhecidos diante do povo de Deus, que tinham uma ética moral muito boa, que viviam uma vida de conduta, de santidade, que tinha o dom do ensino, que era cheio do Espírito Santo e que tinha um temor a Deus maravilhoso. Então, o presbítero não era qualquer um. O presbítero era uma pessoa que tinha conduta, que tomava conta da família, que era marido de uma só mulher e que as pessoas viam Deus na vida dele, tá certo? O presbítero tem essa função de ensinar a palavra e também testificar Cristo às pessoas. E Paulo vai dizer, testificando tanto a judeus como aos gregos. Então o presbítero hoje tem essa função de testificar Cristo aos cristãos, aos que já são convertidos, e também aos ímpios que hão de se converter. Essa é a missão do presbítero. Veja que João, apóstolo de Jesus, andou com Jesus, ele também se coloca na forma de presbítero. Na terceira carta a João, no capítulo 1, no versículo 1, ele vai dizer, o presbítero, ele está dizendo com ele, o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem e todas as coisas que tenha saúde,
assim como bem vai a tua alma. Veja que João, ele se coloca como presbítero na obra do Senhor. Porque o termo presbítero quer dizer velho ou ancião ou bispo. Se na Bíblia Sagrada a gente encontrar o velho, o ancião, o bispo, essas palavras estão interligadas no termo grego que quer dizer presbítero, tá certo? Então quando a gente vê o velho, o ancião e o bispo, se relaciona ao termo presbítero. Se você lê em sua Bíblia e o ancião falou, então vai dizer o presbítero falou, porque é o mesmo termo que é empregado a esta palavra. Veja que Pedro, o apóstolo de Jesus, também ele faz uma menção e também se coloca como presbítero. Na primeira carta de Pedro, se você ler a sua Bíblia aí, no capítulo 5, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 1 em diante, diz assim, até o 2, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas com espontaneamente, como Deus quer, nem por sólida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo o Supremo Pastor se manifestará e receberei a inacessível coroa de glória, certo? Então, Pedro vai dizer aqui que ele também se coloca como presbítero, tá certo? O presbítero é uma função maravilhosa da igreja, que é o cargo de servir a igreja do Senhor e também está fazendo a vontade de Deus, tá certo? Veja que Pedro aqui diz assim, que ele é participante e também testemunha de Jesus Cristo. Ele participa da glória do Senhor, mas também ele participa do sofrimento do Senhor. O presbítero, ele está sempre aí em alguns trabalhos, algumas denominações, algumas religiões. O presbítero está à frente de um trabalho. Veja que aqui na religião, na região que Pedro está falando, né? Ele fala para o presbítero que tome conta das ovelhas que não é dele de forma amorosa e cautelosa, né? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não por ser constrangido, mas de espontânea vontade, como Deus quer, nem por sorte e ganância. Veja que tem muita gente que quer ser presbítero, mas para ter ganância, ganhar posição e galgar posições, tá certo? E Pedro vai dizer que tem que ser de boa vontade, tem que ser de amor, porque você não está fazendo um trabalho para você está fazendo um trabalho para Deus. Nem como dominadores que foram confiados, antes tornando o modelo do rebanho. Então, o presbítero ele tem que ser o modelo do rebanho. O presbítero ele tem que andar em uma vida ética com Deus, ética com a sociedade e uma vida ética para com a igreja, para que as pessoas possam acreditar na sua mensagem, para que as pessoas possam acreditar no seu ensinamento. O presbítero, ele também tem que ter uma vida de conduta assim, muito maravilhosa no meio do convívio familiar, porque ele tem que ser um exemplo para a sua família e os seus filhos têm que estar em constante respeito para com, no caso ali, o seu pai, que é o presbítero da igreja, tá certo? Tem que ser marido da sua mulher, tem que ser uma pessoa temente a Deus, de boa índole, que não seja dado ao vinho, nem algo que venha, vamos dizer assim, trazer escândalo para o meio do rebanho da igreja do Senhor e que as pessoas possam ver nele um chamado de um verdadeiro ministro, um presbítero que tem a ensinar, a capacitar pessoas e o nome do Senhor ser glorificado, tá certo? O ensino vai passando de geração em geração e quando o presbítero morre, chega outras pessoas de diácono para presbítero e assim vai se passando de geração em geração e o nome do Senhor vai sendo glorificado, tá certo? Está aqui a função presbítero, é uma função que é conhecida como ancião ou bispo, tá certo? E todos nós, a gente vê que o presbítero ele está ali, às vezes fazendo até um papel de um pastor, mas é
o presbítero. Esse termo é um termo etimológico da mesma raiz, da origem do termo, tá certo? Então, bispo, ancião, quer dizer presbítero. Deus te abençoe em nome de Jesus.